É o Slither. Slither.io, galera. Isso, como eu falei, eu vou trazer Slither.io, galera. Pena merece quem mata velhinho. Pena merece quem mata criancinha. Bom, qualquer tipo de assassinato é terrível. Qualquer tipo de assassinato é terrível. Mas, meu amigo. Nickname. É o pior que tem, porque você mata incapaz. Canalhas, vagabundos, crápulas. Foi leva tiro da polícia, é com Isso dó. daqui, galera, só ostentação. Deixa eu ver mais que maneiro. Não é politicamente correto quem mata desse jeito. Não. Caminhoneiro é atropelado por carro de luxo. Gostei disso daqui. Sem prestar socorro e a vítima morreu 5 dias depois. Tem cena para atropelamento, é isso? Porque eu queria dar aquela matéria do Marcelo, hein? Aquela matéria do Marcelo, da explosão, aquilo lá foi a coisa mais impressionante que eu vi nesse programa aqui. Que a logística que o bandido tem é um negócio fora do comum. Dá primeiro essa e me dá do Marcelo logo em seguida, para você ver como que os bandidos estão roubando com armas de alto poder, destrutivo e de alta letalidade, que é uma coisa impressionante. Aquilo lá foi o que mais me chamou a atenção desse programa aqui. Dias, acho que 11 ou 12 dias nesse governo. E claro que ela está movimentando o Congresso Nacional. No comecinho do jornal, você viu a repercussão no Senado, porque o Roberto Jucá esteve lá junto com o presidente em exercício Michel Temer, entregando a tal meta fiscal. Mas essa movimentação não se restringiu ao Senado, claro. Isso sacudiu também a Câmara dos Deputados. E quem está acompanhando na Câmara é a Raquel Porto Esses caras só tiram de vantagem, galera. Isso que eu chato. Travou. E da oposição, que agora a base e a oposição tem papel trocado, né? Como é que eles acompanharam aí essas gravações? Pois é, viu, Leilani, boa noite pra você. No momento em que o presidente em exercício de novo. Skype, galera, vocês vão só no Skype que eu vou tirar o nome. Descrição. Claro que vocês me achem lá de boa. Pô, cara, tá empurrando a você aí, cara. Opa, olha aí, ó. Vai chegar o corpo. Ah, mano. Ai, cara. Agora a base do governo disseram o seguinte: Antônio Embaçaí, que é líder do PSDB, falou assim: uma decisão acertadíssima de Roberto Jucá para que ele possa agora sair e se licenciar com calma e ir à Procuradoria-Geral da República se explicar sem preocupação e com tranquilidade. Já o líder do DEM, Valderlei Avelino, eu vou deitar aqui um pouco no colchão. da crise sai do governo, segundo ele, que está acabando de começar. Então ele acredita que o foco sai do governo Michel Temer. E os parlamentares que são agora a oposição falaram que dá para entender esse enxergamento. Ou é isso, ou é ministro, já que essa decisão foi utilizada por Roberto Jucá. O que diz o presidente Silvio Costa? Ele disse que se é ministro ou não é ministro, licenciado não dá para ser. Hoje a previsão é que tenha sessão na Câmara, já que a gente está tendo uma semana bem curtinha, vai até quarta-feira em função do feriadão de Corpus Christi. A sessão está marcada para as 18 horas, portanto já está atrasada. Estava tendo até agora há pouco uma reunião de líderes na presidência. O presidente Valdir Maranhão estava presidindo essa reunião de líderes. Foi decidido que vai ter a sessão, mas o que acontece? Apesar da pressão dos parlamentares da base, que querem que o governo tenha suas matérias aprovadas aqui na Câmara dos Deputados, o que a oposição diz? A oposição já garantiu que vai obstruir essa votação de hoje, que diz que enquanto não tiver matérias que sejam de interesse da população, eles vão manter a obstrução. E o mesmo vai acontecer na sessão do Congresso amanhã. Eles vão manter a obstrução na sessão do Congresso amanhã às 11 horas da manhã para não votar o orçamento que foi entregue hoje e está hoje passando então pela Comissão Mista de Orçamento. Os parlamentares da oposição disseram que não veem esse governo como um governo legítimo e por isso não votariam o orçamento.
Já o deputado Silvio Costa, também mais cedo, ele falou que não daria para poder votar o orçamento que foi amarrado por um parlamentar, por um senador que tramou o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff e que queria, na verdade, era se proteger da prisão. Palavras do deputado Silvio Costa. Leilane. Bom, sem dúvida nenhuma, com tudo isso, é aquela velha história. Quem perde é o país, a impressão que dá é que o tempo não andou, né? Porque mudam os personagens, mas a situação continua a mesma. Altas travadas e nada é votado. Obrigada, Raquel. No meio de tudo isso, nessa segunda-feira ainda teve uma nova etapa da Operação Lava Jato. É a 29ª fase. Nessa fase, 2 pessoas foram presas, o ex-tesoureiro do Partido Progressista, o PP, João Cláudio Genot, e um sócio dele. Eu vou conversar sobre isso com o Rodrigo Carvalho. O Rodrigo está lá em Curitiba. Rodrigo, boa noite para você. Por que essa operação foi batizada de repescagem? Repescagem, Leilane. Boa noite a todo mundo que acompanha a Globo News. Repescagem porque essa nova fase da Operação Lava Jato virou uma figurinha repetida em escândalos de corrupção aqui no Brasil. O ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genot, chegou a ser condenado em 2012 no processo do mensalão do PT. Foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro. 2 anos depois, entrou com recurso e conseguiu a absolvição. E agora é preso por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. E esse é o elemento mais importante da prisão de Genot. Está muito claro para os agentes da Polícia Federal, isso foi dito na coletiva de mais cedo, que o esquema da Petrobras, na prática, foi uma continuidade do esquema do mensalão. Ou seja, 2 esquemas que alimentavam financeiramente uma estrutura política muito parecida, com personagens iguais, inclusive, nesse caso, o Genot. No caso da prisão dele hoje, essa prisão é justificada porque a Polícia Federal diz ter provas de que ele movimentou, entre 2005 e 2013, 7 milhões de reais sem justificativa. Era um esquema de propina que envolvia outras pessoas. Ele recebia, por exemplo, recebeu os 7 milhões de reais, ficou com 5%. Outros 5% foram para o doleiro Alberto Youssef. 30% para parlamentares do Partido Progressista, o PP. E 60% para o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Essa é a 29ª fase da Operação Lava Jato. Outros mandados de prisão também. Outro investigado que teve mandado de prisão expedido foi o empresário... Ah, merda, mano! Ah, pô, cara pequenininho, véi! Chato! Já sabe onde ele tá e tá só esperando o contato do advogado dele. O outro mandado foi contra Lucas Amorim Alves, sócio de Genot. Demorou um ano pra crescer de novo. Tempo determinado. Genot deve chegar aqui em Curitiba, onde eu falo ao vivo, hoje à noite, por volta das 10 da noite no aeroporto, e fica preso por tempo indeterminado. É prisão temporária. Vamos ver agora na reportagem mais detalhes sobre essa nova fase da Operação Lava Jato. As investigações da Lava Jato apontam que o ex-tesoureiro do PP recebeu 2 milhões de reais em propina. 3 delatores disseram que ele ficava com 5% do dinheiro destinado ao Partido Progressista nos contratos da diretoria de abastecimento da Petrobras. Outros 5% iam para o doleiro Alberto Youssef, 60% para o ex-diretor da estatal Paulo Roberto Costa e 30% para parlamentares do PP. Entre os deputados da bancada do partido, os pagamentos mensais variavam entre 30 a 300 mil reais por mês. A polícia também prendeu na capital federal Lucas Amorim Alves, apontado como sócio de Genot, e apreendeu recibos de propina no nome de Lucas. O outro mandado de prisão temporária é contra o empresário Humberto do Amaral Carrilho. Ele não foi encontrado pela polícia e já é considerado foragido. Humberto é suspeito de pagar propina em troca de um contrato com a Petrobras para a construção de um terminal no Rio Amazonas, que foi feito sem licitação. No final da manhã, a Força Tarefa da Lava Jato explicou a nova fase, batizada de repescagem. A operação ganhou esse nome porque Genot já tinha sido acusado de participação no mensalão do PT. De acordo com a Polícia Federal, existe um paralelo entre o mensalão e a Lava Jato, no desvio de dinheiro para pagamento de propina a agentes políticos. Para os investigadores, alguns réus do mensalão estavam envolvidos no esquema da Petrobras, enquanto respondiam ao processo. E João Cláudio Genot era um deles. Ele não era operador, ele era um dos articuladores e papel importante, eu diria, que
participou inclusive da criação do esquema. No escândalo do mensalão do PT, João Cláudio Genú foi condenado a 4 anos de prisão, mas foi absolvido na fase de recursos. Ele foi acusado de ter sacado mais de R$1 milhão da conta da agência SMPIB, do publicitário Marcos Valério, destinados a parlamentares do PT. Ele foi tesoureiro do partido e assessor do ex-deputado federal José Janene, do PP do Paraná, que morreu em 2010. Nesta fase, os crimes investigados são formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. Durante a coletiva, o delegado também comentou a notícia de que o ministro do Planejamento, Romero Jucá, teria tentado atrapalhar as investigações da Lava Jato. A Lava Jato ela adquiriu um patamar republicano no Brasil, que a Polícia Federal, ao lado do Ministério Público Federal e da Receita Federal, não sofre influências políticas, de modo que não basta intenções ou declarações de qualquer governo que seja, que possam frear essa investigação quando a gente sempre está com a razão. Vamos às respostas. A defesa de João Cláudio Genú disse que não vai se manifestar. Nós não conseguimos contato com as defesas de Lucas Amorim Alves e de Humberto Carrilho. E o Partido Progressista disse através de uma nota que não admite a prática de atos ilícitos e que confia no trabalho da Justiça para que a verdade prevaleça. Na operação Acrônimo, que é aquela que envolve o governador de Minas Gerais, o empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto disse em delação premiada que passou ao governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, R$10 milhões em propina. A Procuradoria-Geral da República, que já tinha denunciado Pimentel no começo do mês, vai acrescentar essa nova informação à denúncia. A decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sobre se Fernando Pimentel vai virar réu ou não só deve acontecer no segundo semestre. As revelações feitas pelo empresário Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, o Bené, estão agora no Superior Tribunal de Justiça. Caberá ao tribunal responsável por investigar governadores homologar a delação. Hoje, o jornal O Globo revelou que Bené assinou o acordo e acusou o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, de receber propina. E que empresas beneficiadas pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, deram dinheiro a ele. Segundo a reportagem, em um dos depoimentos da delação, Bené afirmou que só da Caoa, representante da Hyundai no Brasil, Pimentel teria recebido R$10 milhões e que houve irregularidades em negócios financiados pelo BNDES na Argentina e em Moçambique, e que Pimentel seria um dos possíveis beneficiários. A Globo News também confirmou o teor da acusação. Bené, considerado o operador do esquema, é dono de uma gráfica que prestou serviço para a campanha de Pimentel em 2014. É o segundo delator da Operação Acrônimo. No dia 6 de maio, a Procuradoria-Geral da República denunciou Pimentel por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A PGR acusa Pimentel de atuar para favorecer a Caoa quando era ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio de janeiro de 2011 a fevereiro de 2014, no governo Dilma Rousseff, e, em troca, receber propina de R$2 milhões. Agora que a gente se aproxima, né? A defesa do governador Fernando Pimentel afirmou que ele nunca cometeu nenhuma irregularidade. Tô vendo um pouco de interesse aí, sabe que ela não tem muito tempo que não vem aqui. Aí agora que o Beni quer trabalhar, pois eu não sei se ele quer vir aqui. E a divulgação de parte do seu suposto conteúdo Mas você, Lobo, é pra ficar chateado, entendeu? O advogado da Caoa Tem gente que quer se fazer muito de santo, sem ter essa coisa que é, eles em não. caso de delação premiada, é muito comum o acusado culpar terceiros para obter liberdade. O BNDES, numa nota, reafirmou que não concedeu o financiamento da Caoa e que as operações do banco somente são feitas com critérios impessoais e técnicos. Ah, mano, lá não dá. Chato. E bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Tá bem longo mesmo. Acho que vai dar nem pra enviar. Mas falou!